Boa tarde, meu nome é Pedrian e neste vídeo nós vamos fazer eu vou apresentar uma reflexão sobre o desenvolvimento da ciência e o papel das ciências humanas na compreensão dos desafios contemporâneos. A questão central desse trabalho é a seguinte: as ciências humanas são tão importantes quanto as demais áreas científicas para compreender e solucionar problemas da sociedade contemporânea? Para responder essa pergunta, é necessário entender o que o que é a ciência e como ela se desenvolveu ao longo da história. O papel das ciências humanas é de forma que elas contribuem para enfrentar os desafios atuais. Primeiramente, precisamos compreender o conceito de ciência. A ciência é uma forma de produzir conhecimento baseado na observação, na pesquisa e na análise de evidências e na utilização de métodos científicos para verificar a determinada informação se é verdadeira ou não. Diferentemente de opiniões pessoais, a ciência ela busca construir conhecimentos fundamentados em provas e argumentos. Existe uma diferença entre o conhecimento científico e o senso comum. É que o senso comum ele é formado pelas ciências do dia a dia, quer dizer, experiências do dia a dia. São conhecimentos que aprendemos com familiares, amigos, costumes e tradições. Embora o senso comum seja importante para a vida cotidiana, ele sempre é correto ou comprovado. Já o conhecimento científico é produzido através de pesquisas, experimentos, observações e análises realizadas de forma sistemática. Por exemplo, durante muitos anos as pessoas acreditavam que algumas doenças eram causadas por castigos divinos ou forças sobrenaturais. Com o desenvolvimento da ciência, descobriu-se que muitas doenças são causadas por vírus, bactérias e outros agentes biológicos. Este exemplo é de como a ciência permite substituir crenças sem comprovação por explicações fundamentais em evidências. A construção do conhecimento científico aconteceu ao longo de séculos, desde a antiguidade. Diferentes povos procuravam compreender o funcionamento da natureza e da sociedade. Os gregos antigos, por exemplo, desenvolveram estudos importantes sobre a matemática, filosofia e astronomia. Mais tarde, durante a Idade Média, diversos conhecimentos foram preservados e ampliados por estudiosos em diferentes regiões do mundo. Durante o Renascimento ocorreu uma grande valorização pela razão da observação e da investigação científica. Neste período, surgiram importantes avanços que contribuíram para o desenvolvimento da ciência moderna. Posteriormente, a revolução científica fortaleceu ainda mais os métodos científicos de hoje. Pesquisadores passaram a observar os fenômenos de forma mais rigorosa, mais rígida, realizando testes e verificando resultados, no caso, fontes praticamente. A partir daí, a ciência passou a ocupar um papel cada vez mais importante na nossa sociedade hoje. Ao longo dos séculos seguintes, diversas descobertas transformaram profundamente a vida humana. A medicina desenvolveu vacinas e tratamentos para doenças. Engenharia criou novas formas de transporte. A tecnologia permitiu o surgimento de computadores celulares e da internet. E a comunicação tornou-se muito mais rápida. O acesso à informação apresentou de maneira significativa. Todos esses avanços tecnológicos, como a ciência contribuiu para melhorar diversos aspectos na vida das pessoas. Porém, compreender os impactos dessas transformações exige mais do que apenas conhecimentos tecnológicos. E nesse ponto que as ciências
que entram as ciências humanas. As ciências humanas são áreas do conhecimento que estudam os seres humanos, suas relações sociais, sua cultura, suas ideias, seus comportamentos e suas formas de organização. Entre principais áreas das ciências humanas estão a história, a sociologia, a filosofia, a geografia e a ciência política. A história busca compreender os acontecimentos do passado e suas relações com o presente. A sociologia estuda o funcionamento da sociedade e as relações entre os indivíduos. A, é, a filosofia desenvolve reflexões sobre ética, moral, política e conhecimento. A geografia analisa a relação entre seres humanos e o espaço geográfico, como os mapas e o mundo, essas coisas. A ciência política investiga o funcionamento do poder, dos governos e das instituições políticas. Muitas pessoas acreditam que apenas em áreas como medicina, física, química e biologia produzem conhecimentos científicos. Entretanto, isso não é verdade. As ciências humanas também realizam pesquisa, coletam dados, analisam evidências e utilizam métodos científicos. Elas produzem conhecimentos fundamentais para compreender os problemas da sociedade. Por exemplo, imagine que uma nova tecnologia seja criada. Os cientistas podem ensinar como ela funciona e de maneira certa. Mas para entender como essa tecnologia afeta o comportamento das pessoas no mercado de trabalho e a política e a cultura, é necessário recorrer às ciências humanas. Por isso, elas são indispensáveis para interpretar a realidade contemporânea. Agora eu vou analisar alguns desafios importantes do mundo atual. O primeiro deles é a inteligência artificial, né? Que é algo que está muito popular hoje em dia na tecnologia. A inteligência artificial é uma tecnologia capaz de realizar tarefas que normalmente exigiria inteligência humana. Hoje ela está presente em aplicativos, mecanismos de buscas, assistentes virtuais, tradutores automáticos e diversas outras ferramentas. Como no WhatsApp, que agora tem aquela IA, né? Um monte de lugares também agora tem uma IA de assistência. Hoje ela está presente quer dizer, até que a inteligência artificial hoje ela está presente bastante e ela traz muitos benefícios. Na medicina, ela pode ajudar no diagnóstico de doenças, na educação pode facilitar acesso ao conhecimento, nas empresas pode aumentar a produtividade, porém também gera preocupações. Muitas pessoas temem que determinadas profissões podem ser substituídas por máquinas de alta tecnologia. Existem também questões relacionadas à privacidade, à segurança dos dados e à ética. Essas questões podem ser respondidas apenas pela tecnologia, mas exigem reflexões filosóficas, análises sociológicas e debates políticos. Isso demonstra a importância das ciências humanas. Outro desafio contemporâneo são as redes sociais e a desinformação. As redes sociais revolucionaram a comunicação. Hoje é possível compartilhar informações instantaneamente com pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso trouxe inúmeras vantagens. Entretanto, também facilitou a circulação de notícias falsas, conhecidas como fake news, e as fake news podem influenciar também. As fake news ela pode influenciar nas opiniões, espalhar medo e prejudicar o debate público. Muitas vezes as pessoas compartilham informações sem verificar a veracidade, no caso, ver se ela realmente é real, a fonte. Como consequência, conteúdos falsos podem alcançar milhões de pessoas em poucas horas. Nesse contexto, as ciências humanas podem ajudar a compreender por que pessoas acreditam em determinadas informações, como grupos sociais que se comportam e quais são os impactos da desinformação na sociedade. Outro tema extremamente importante é a desigualdade social.
que mesmo com todos os avanços científicos e tecnológicos, milhões de pessoas enfrentam dificuldades relacionadas à pobreza, ao acesso à educação, à saúde e às oportunidades de trabalho. A desigualdade social é um problema complexo e ela não pode ser explicada apenas por fatores econômicos. Em questões históricas, políticas e culturas também influenciam esse fenômeno. A sociologia, a história e a geografia contribuem para aprender as origens dessas desigualdades e buscar possíveis soluções. Além disso, é importante falar que as mudanças climáticas o aquecimento global é um dos maiores desafios para a atualidade. Cientistas têm apresentado evidências de que atividades humanas contribuem para o aumento da temperatura no planeta. Por causa das questões do carro, tecnologia, tá danificando aquele efeito estufa, se não me engano. As consequências incluem eventos climáticos extremos, secas, enchentes e impactos sobre a biodiversidade. As ciências naturais podem ajudar a explicar o problema, porém as ciências humanas são feitas para entender decisões políticas, econômicas e sociais que influenciam essa questão. Outro tema relevante é a globalização. A globalização aumentou as conexões entre países e sociedades. Hoje, produtos, informações e cultura circulam rapidamente pelo mundo. Isso trouxe oportunidades econômicas e avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, gerou desafios relacionados à concorrência econômica, migrações e diferenças culturais. Mais uma vez, a ciência humana ajuda a interpretar essas transformações e seus impactos. Diante de todos esses exemplos, considero as ciências humanas são tão importantes quanto as demais áreas científicas. As ciências naturais, tecnológicas, permitem compreender fenômenos físicos, biológicos e tecnológicos. Já as ciências humanas ajudam a compreender os comportamentos e as relações sociais, os valores, os conflitos e as instituições que fazem parte da vida humana. Uma sociedade não pode ser entendida apenas através da tecnologia, também é necessário compreender as pessoas. Por isso, as diferentes áreas do conhecimento devem trabalhar de forma complementar e a ciência produz ferramentas, descobertas e inovações. As ciências humanas ajudam a interpretar seus impactos e orientar seu uso de maneira ética e responsável. Chegando à conclusão, podemos afirmar que a ciência desempenha um papel essencial no desenvolvimento da sociedade. Ao longo da história, ela contribuiu para melhorar a saúde, ampliar o acesso à informação, desenvolver novas tecnologias e transformar profundamente a vida humana. No entanto, compreender os desafios contemporâneos exige também a participação das ciências humanas. Elas permitem analisar os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos dos problemas enfrentados na humanidade. Questões como a inteligência artificial, desinformação, desigualdade social, mudanças climáticas e globalização demonstram claramente essa necessidade nos dias de hoje. Portanto, acredito que as ciências humanas não são tão importantes quanto qualquer outra área científica. Elas ajudam a construir uma compreensão mais complexa da realidade e contribuem para a formação de cidadãos críticos, conscientes e capazes de participar ativamente da sociedade. Os desafios futuros serão cada vez mais complexos, por isso será fundamental unir conhecimentos científicos, tecnológicos e humanos para construir soluções mais justas, eficientes e sustentáveis. Além dos temas já apresentados, também é importante refletir sobre a relação entre a ciência, democracia e a participação política. Em uma sociedade democrática, os cidadãos precisam tomar decisões constantemente. Eles escolhem representantes políticos e opinam sobre questões políticas e participam de debates que afetam toda a população. Para que essas decisões sejam tomadas de forma consciente, é necessário ter acesso à informação confiável
e conhecimentos de qualidade. A ciência, ela contribui oferecendo pesquisas, dados e evidências que ajudam a compreender melhor o problema da sociedade. Por outro lado, as ciências humanas analisam como as pessoas participam da política, como as instituições funcionam e quais fatores influenciam para as decisões coletivas. Sem esse conhecimento, seria muito difícil construir políticas públicas eficientes e enfrentar desafios sociais complexos. Outro aspecto importante é as decisões das migrações. Ao longo da história, milhões de pessoas migraram em busca de melhores condições de vida, oportunidade de emprego, emprego, trabalho, segurança e liberdade. Atualmente, as migrações continuam sendo um fenômeno muito presente em diversas partes do mundo. Esse tema envolve fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. As ciências humanas ajudam a compreender as causas desses deslocamentos e os impactos que eles produzem para os imigrantes quanto para as sociedades que os recebem. Também podemos refletir sobre a importância da ética no desenvolvimento científico. Nem tudo o que é tecnologicamente possível deve necessariamente ser realizado sem questionamentos. Diversas descobertas científicas levantam debates éticos importantes. Por exemplo, o uso da inteligência artificial, a manipulação genética, o armazenamento de dados pessoais e a utilização de tecnologias de vigilância exigem discussões sobre limites, responsabilidades e direitos. A filosofia desempenha um papel fundamental nesse contexto, pois ajuda a refletir sobre as consequências das ações humanas e sobre os valores que devem orientar o desenvolvimento científico. Além disso, é importante destacar que a ciência não é perfeita nem imutável. Ao corrigir, uma das principais características da ciência é justamente sua capacidade de corrigir erros e aperfeiçoar conhecimentos. Quando novas evidências surgem, teorias podem ser revisadas e atualizadas. Esse processo demonstra que a ciência está em constante construção. Por isso, mudanças de entendimento não representam uma fraqueza da ciência, mas sim uma demonstração de seu compromisso com a busca pela verdade baseada em evidências. As ciências humanas também passam por esse processo de revisão e aperfeiçoamento. Novas pesquisas permitem compreender melhor acontecimentos históricos, transformações sociais e mudanças culturais. Dessa forma, tanto as ciências naturais quanto as ciências humanas contribuem para ampliar nossos conhecimentos sobre o mundo. Ao observar todos esses aspectos, percebemos que os grandes desafios contemporâneos não podem ser resolvidos por apenas uma área de conhecimento. Problemas complexos exigem soluções complexas. Por isso é fundamental que diferentes áreas científicas trabalhem juntos. A cooperação entre cientistas, historiadores, sociólogos, filósofos, geógrafos, economistas e diversos outros profissionais é essencial para compreender a realidade e construir um futuro melhor. Quanto mais conhecimento produzimos e compartilhamos de forma responsável, mais serão as responsabilidades de enfrentar os desafios presentes e do futuro. Obrigado. Obrigado por assistir.